Quantas vezes, a maioria das vezes, a gente tira do próprio bolso os recursos para chegarmos lá onde poucos querem ir. Eu acho que poucos de renome aceitariam uma proposta de pregar em lugares tão difíceis, mas é um lugar tão maravilhoso que Deus tem feito maravilhas, irmãos. E Deus me trazer ao Rio de Janeiro, queridos, é a vontade dele mesmo, sabe? Alguns sonhos, projetos, eu fico, meu Deus, como tu és lindo, maravilhoso. É um pregador tão simples ali dos Veradões do Rio Amazonas, né? Recebeu um convite para pregar no evento que vai acontecer agora, dia 25, na sede dos Gideões Missionários da Última Hora. Meu Deus, Senhor, a gente não entende quando Ele escolhe você. Certa vez um pregador olhou para mim e disse assim, meu filho, eu gostaria de lhe indicar, mas eu lhe pergunto, você vai me decepcionar? As lágrimas desceram na hora porque eu sei da minha história, irmãos, e o que vivi na minha vida, esses meus 30 anos servindo a Deus. Eu disse para ele, meu irmão, se você soubesse o que eu passei na minha vida para que meu nariz nunca venha empinar e se esquecer quem é o Senhor. Aleluia! Então eu quero agradecer, irmãos, eu gosto de estar no meio de pessoas assim como vocês, tão simples, tão carinhosas. Eu fico muito feliz. Muito obrigado, pastor. Obrigado, pastor Denise. Irmãos, não tem como ali em Manaus passar em frente ao templo da Assembleia de Deus, central ali da área 29, no bairro de Santo Agostinho, e não lembrar desse casal maravilhoso, dessa família maravilhosa. Está registrado. Olhou para a igreja, tem que se lembrar do pastor Guarani. Não tem como, irmãos. Fez um trabalho muito lindo, fez à frente da igreja uma coisa assim extraordinária, sabe, irmãos? Ali tudo no blindex. Lindo, maravilhoso. Só você vendo mesmo o que Deus fez ali naquele lugar, né? Em pouco tempo. Então, imagine o que Deus vai fazer através desse homem de Deus aqui na cidade, aqui no Rio de Janeiro, com essa igreja abençoada que tem crescido. Estou surpreendido com o que estou vendo aqui. 5 anos de trabalho e uma igreja estruturada, obreiros abençoados. Isso é maravilhoso, irmãos. Ame o pastor de vocês. Honre de verdade. Cuide dele. Não deixe faltar o leite e nem a lã, porque esse ministério irá crescer poderosamente. Esse lugar aqui já está pequeno. Deus vai fazer coisas grandes. Aleluia. Portas irão se abrir. Vocês acreditam nisso? Eu creio em nome de Jesus. Irmãos, trago um abraço da minha família. Está aqui na cidade de Parintins. Já estou com saudade da minha casa, da minha esposa, dos meus filhos. Né? Disse para eles, olha, aguarda um pouquinho. O papai vai fazer um trabalho, mas volta em nome de Jesus. Amém, irmãos? Vamos à palavra do Senhor? Quantos vieram armados essa noite para a igreja? Cadê a arma do crente? Levanta aí. 66 calibres de fogo, né, irmãos? Tem munição suficiente para repreender as obras do diabo, né? Glória a Deus. Vamos ficar de pé, vamos ler a Bíblia Sagrada? Abra no livro de Eclesiastes, capítulo 3. Glória a Deus. Livro de Eclesiastes, capítulo 3, e o verso 2. Os irmãos encontraram, amém, queridos? Se não encontrou, ajude o irmão. Livro de Eclesiastes, capítulo 3, verso 2. Está escrito: há tempo de nascer, há tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Gostaria de ler a parte B do versículo. Há tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Eu gostaria que a igreja repetisse essa última parte comigo. Vamos lá, todos 3. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Coloca a Bíblia com carinho ao seu mão. Levante o seu mão para profetizar comigo esta noite. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Com as mãos estendidas, diga assim: eu não sairei. Eu não sairei por esta porta, da mesma maneira que eu entrei. Diga assim: hoje
a minha história, a minha família, o meu ministério muda para sempre. Diga bem forte, diga assim: eu nasci para abençoar a minha geração. Quem nasceu para ser uma bênção na sua geração, dê um brado de glória ao nome do Senhor. Aleluia. Podemos sentar, meus irmãos? Glória a Deus. Abra o seu coração. Como sempre, ministro, de forma simples, estarei pregando aos irmãos aqui nesse lugar. Eclesiastes capítulo 3, verso 2. Irmãos, livro de Eclesiastes. Livro poderoso, tremendo, extraordinário. Segundo os estudiosos, Salomão escreveu esse livro já na sua velhice. Onde ele se observa, já não vê mais o jovem que era antes. E ele inicia dando um grito que ecoa na eternidade até nos dias de hoje. Quando ele inicia Eclesiastes dizendo: vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. E são conselhos de pai para filhos de um homem maduro. Mas há passagens aqui no livro de Eclesiastes que a gente passa a meditar dias, meses, anos, e não conseguimos alcançar a profundidade, porque ela é tão extraordinária, tão profunda. E justamente aconteceu comigo aqui no livro de Eclesiastes, capítulo 3, verso 12, pastor. Quando eu estava a meditar, fiquei dias pensando, plantar e arrancar o que se plantou. Como pode um ser humano, um agricultor, em sua psique normal, vai justamente arrancar uma árvore que plantou e esperou o tempo da colheita para que através dos frutos da mesma viesse sobreviver ele e a sua família. Meditando na palavra, então eu ouvi a voz de Deus. Quantos creem que Deus fala com a gente, irmãos? Revelações bíblicas, o Senhor então se manifestou a mim através dos estudos da palavra de Deus. E o Senhor Deus disse a mim dessa forma: Alexandre, eu dei ao homem duas sementes, dois tipos de sementes, para ele plantar durante todos os dias da sua vida na terra. Uma semente se chama obediência e a outra semente se chama desobediência. Ele escolhe o que vai plantar, porque eu sou o Deus que não me deixa escarnecer. Tudo que o homem plantar, ele vai colher. Aí eu passei a meditar em Eclesiastes capítulo 3, verso 2, eu passei a entender que nós somos comparados como plantas nessa terra, tanto é que uma das advertências de Deus, como está registrado no Evangelho de Mateus, diz assim, que a árvore que não der um bom fruto, ela será cortada e lançada no fogo. Também está escrito que conhecereis quando a árvore é boa através dos seus frutos. Se os seus frutos foram bons, a árvore é boa, mas se for ruim, a árvore é ruim. Isso trata-se de testemunho. Eu quero aqui alertar os irmãos sobre algo muito importante. Nós estamos vivendo tempos, queridos irmãos, em que as pessoas estão sendo levadas por vãs de doutrinas de demônio, estão se esquecendo da realidade das coisas, estão dando mais ouvido a muita coisa que se vê na internet, no celular, e está se esquecendo de estudar a verdadeira palavra de Deus, porque aqui está a verdadeira profecia. Não se vá, queridos, por dons espirituais, ou porque alguém prega bonito, ou porque alguém coloca as mãos sobre os enfermos e eles são curados, não. O que define um homem ou uma mulher de Deus não são os seus dons, mas sim o seu testemunho, e o seu testemunho são os seus frutos, e os frutos você verá com o tempo, quem presta e quem não presta. Por isso que a Bíblia diz: e vereis a diferença daqueles que verdadeiramente servem a Deus e daqueles que não servem. Em Mateus, no capítulo 3, eu encontro uma passagem muito extraordinária também, que Deus fala a respeito da plantação. Ele diz assim, por parábola: eis que o semeador semeou sobre a sua terra o trigo, mas à noite, escondido, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo. Quando ambos estavam crescendo, os trabalhadores da seara alertaram ao Senhor da seara, dizendo: Senhor, o joio está crescendo no meio do trigo, arrancamos o joio? O Senhor da seara sabiamente disse: não, vamos esperar o dia da colheita, porque no dia da colheita o trigo ele será arrebatado, mas o joio será lançado sobre o fogo. Isso trata do arrebatamento da igreja. Amados irmãos, Deus nos vê como plantas dessa terra, mas é algo muito mais profundo aqui em Eclesiastes capítulo 3, verso 2, que fala sobre a nossa vida, sobre a nossa história, sobre o nosso legado e sobre aquilo que nós estamos colhendo e aquilo que nós estamos plantando para que outros venham colher também. Aleluia. Eu estou hoje pregando aqui para pessoas
que estão colhendo aquilo que não merecem colher. Mas hoje Deus está dando um ponto final em todo o mal contra a tua vida e da tua família. Hoje Deus está entrando com providência. Nós estamos em um culto com um tema de libertação e eu acredito que o Senhor vai falar com você poderosamente. Aleluia. Escute, irmãos, para entendermos essa palavra, é necessário entendermos também sobre hierarquia, é necessário entendermos sobre princípios, é necessário entendermos sobre autoridade. Nós vivemos nessa terra debaixo de autoridade, não há como fugir disso. Nós temos uma autoridade paterna, que são os nossos pais. Nós temos a autoridade eclesiástica, que são os nossos líderes e pastores. Nós temos as nossas autoridades políticas. Vocês já perceberam que quando os nossos líderes políticos fazem o que é errado, todo o povo brasileiro sofre as consequências disso? Hoje nós estamos sofrendo consequências dos erros dos políticos do passado que fizeram tanta atrocidade e agora você está pagando o preço do teu próprio bolso. Eu tenho certeza que alguns ficam revoltados quando você vai no supermercado e vê os preços extremamente abusivos. Mas se você procurar a história disso, você vai entender que alguém fez algo errado no passado, alguém corrompeu, alguém fez alguma coisa de errado. E pelo fato de ele estar lá em cima, todos aqueles que estão debaixo de sua autoridade sofrem as consequências. Vocês já ouviram histórias, com certeza, de igrejas, de ministérios que se acabaram, que se desfizeram, porque infelizmente o líder daquele trabalho fez o que era mal aos olhos do Senhor, caiu, pecou, errou, trouxe escândalo e o povo se dividiu, muitos saíram. Eu não sei se alguém chegou aqui nesse lugar ferido, machucado, mas foi acolhido por um casal de pastores amorosos e hoje você está aqui servindo o Senhor, mas você tem uma tua história, uma trajetória de feridas, de marcas do passado, de lugares aonde você passou, mas Deus te trouxe um lugar para te tratar. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos debaixo de uma autoridade paterna, amados, e os pais, os nossos pais, têm poder delegado pela própria palavra de Deus de abençoar e amaldiçoar a sua família. Não há como fugir disso. O homem, irmãos, a Bíblia diz que o homem que teme ao Senhor e faz a sua vontade, sua geração, ou seja, os filhos e os filhos dos seus filhos, serão poderosos sobre essa terra. A palavra de Deus diz que ele confirma os passos do homem bom e do homem que teme ao Senhor. Hoje eu tenho 41 anos, mas é o meu prazer, todas as vezes que falo com minha mãe, seja onde for, mesmo que seja distância, a primeira palavra que eu falo é: bênção, mãe. Eu preciso ser abençoado pela minha mãe, porque eu sei que há poder sobre a vida dela para trazer bênção sobre a minha vida. Os meus filhos estão crescendo, eu não deixo eles dormirem sem tomar bênção, então já virou um costume. Eu preciso abençoá-los, eu ensino eles: filho, eu tenho poder e autoridade por Deus para abençoar a tua vida. E todo o tempo eu estou abençoando, porque há algo sobrenatural da parte de Deus sobre a tua vida. Agora escute, filhos, Deus é um Deus que não se deixa escarnecer. Entre os 10 mandamentos que o Senhor Deus, o próprio Deus, eu sei que a Bíblia foi escrita por homens, mas existe algo que foi Deus que escreveu. Foi o próprio Deus de Deus que veio sobre uma pedra e deu a Moisés os 10 mandamentos, e entre eles diz assim: filhos, sede obediente aos vossos pais, porque isto é um mandamento com promessa. Aleluia, obediência é uma semente plantada. Se o filho planta obediência no seu crescimento, o Senhor diz: que promessa é essa? A Bíblia diz que ele viverá longos dias sobre esta terra. E para viver longos dias é necessário duas coisas: prosperidade e saúde. Deus promete prosperidade e saúde ao filho que honra pai e mãe e obedece a ele. A palavra de Deus é muito clara, amados. E uma correção no livro de Eclesiastes, quando o Senhor alerta ao jovem, dizendo assim: jovem, anda pelo caminho que satisfaça o desejo do teu coração. Em outras palavras, Deus está dizendo: você está livre para fazer o que quer, você tem a liberdade, você tem a tua liberdade de escolha, mas há um ponto, uma vírgula e uma continuação, uma advertência de Deus dizendo assim: mas saiba tu, porém, que de todas as tuas escolhas, que de todas as tuas decisões, o Senhor vai prestar conta contigo. Se você semear o que é bom,
semear. A obediência com certeza colherá o melhor de Deus nessa terra. Mas viver em desobediência, a maldição vai te alcançar. Não há como fugir disso. A palavra é clara, queridos irmãos. Deuteronômio capítulo 28 é muito claro, como o Senhor diz assim: e será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar os seus mandamentos e fazer a sua vontade, o Senhor ordenará que a bênção esteja sobre a tua vida. Bendito serás na cidade, bendito serás no campo, bendito o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, o fruto dos seus animais, bendito serão entrares, bendito serão saídas, serás sempre em cima, não debaixo, tu serás a cabeça, não cauda, por um caminho virá o inimigo, mas tu sempre fugirá de ti, e o Senhor te exaltará sobre as nações da terra, porque tu ouviu a voz do Senhor teu Deus, aleluia! Para entendermos Eclesiastes capítulo 3, verso 2, é necessário entendermos que o nosso Deus é um Deus que respeita as alianças dos homens, irmãos. Deus é um Deus que respeita as suas decisões. Sabe, irmãos, por exemplo, era para Deus ser conhecido como o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e Deus de Esaú. Mas, infelizmente, pastor, Esaú vendeu a sua primogenitura por um prato de comida que seu irmão Jacó fez. Deus estava vendo isso. Aí Esaú diz: olha, eu entrego a minha primogenitura por um prato de comida, tu fica no meu lugar. Ele estava dizendo assim: eu estou entregando todas as bênçãos que virão sobre ti, eu estou entregando todas as glórias que virão sobre você, e eu quero esse prato de comida. Aí Deus olha e diz: muito bem, Esaú, agora sai, e eu serei conhecido por toda a eternidade como o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, porque infelizmente, Esaú, você entregou e quebrou essa aliança e entregou para teu irmão. É assim que Deus faz. É um Deus que conhece você, querido. Escute com certeza, preste atenção. Muitas vezes nós sofremos consequências e pagamos preço e vemos nossos filhos sofrer e não entendemos por quê. Hoje eu estou pregando para alguém aqui que você sabe muito bem como foi a sua história. Entende muito bem como viveu a sua vida dentro da sua casa, no seu lar. Hoje estou pregando para alguém aqui, queridos, que até hoje não entende por que esse relacionamento o seu não tem dado certo. Porque existe uma trajetória de doenças dentro da tua família e a medicina diz que isso é hereditário, que passa de pai para filho. Não, minha Bíblia diz outra coisa. E é disso que Deus deseja te libertar essa noite. Esse negócio de informar, dizendo assim: minha bisavó teve câncer, minha avó teve câncer, minha mãe teve câncer, eu acho que eu vou morrer de câncer também, porque isso é um problema hereditário. Minha tataravó sofreu de diabetes, a minha bisavó sofreu também, a minha mãe também, eu acho que eu vou sofrer também, porque isso é hereditário. Não, eu não aceito isso. A minha Bíblia diz que isso são maldições, e o Senhor te trouxe aqui para quebrar e arrancar do meio da tua geração todo o mal que tem tentado soprar contra a tua vida. Mas pastor, como isso tem me alcançado? Queridos, para que o mal venha alcançar a vida de alguém, o diabo precisa de algo, quebras de aliança. Ele precisa que uma aliança seja quebrada para que ele entre com destruição no meio da tua família, no meio da tua casa, no meio do teu lar. Por que o diabo faz de tudo e tudo tem se tornado, irmãos, a gente não consegue mais nem acessar as redes sociais, porque por mesmo que você queira ver coisas boas, lá vem uma propaganda de pornografia, lá vem uma propaganda de imundície, lá vem alguma coisa voltada à imoralidade. Sabe por quê, irmãos? O diabo está lutando furiosamente para que haja maldição dentro da tua casa, através de um pecado chamado adultério. Quando isso abre esse leque, essa porta, ele entra para amaldiçoar seus filhos, a sua casa, a sua família, para uma quebra de aliança. Em Malaquias, na linguagem de hoje, Deus ele fala muito claro que o homem que trair a sua esposa não ficará sem maldição. A maldição virá, o diabo ele vai vir, ele está com sede para matar, roubar e destruir a tua vida. Irmãos, isso é claro. Pastor, me prova na palavra que a gente paga preço por uma aliança quebrada. Vou lhe dar um exemplo aqui. Quando Deus chamou Davi, quem foi que chamou Davi, irmãos? Foi o Senhor, foi Deus. Quando Davi assumiu o trono, ele foi consciente. Todos os profetas, as palavras foram dadas a ele, dizendo: eu serei contigo, Davi, a tua geração será poderosa, e o trono será para sempre. Eu serei contigo, tu é meu escolhido.
Bom, Davi foi consciente de que tudo sempre seria muito bom, que o reino ia prosperar, esperou ali pacientemente para que ele viesse um dia ser rei. Quando ele se torna, ele vem trazendo revolução, queria ver Deus operar no meio do povo, trouxe a Arca da Aliança, construiu o templo do Senhor. O lugar estava tendo culto 24 horas por dia, mas chegou um tempo que mesmo fazendo culto 24 horas por dia, mesmo estando ali na presença do Senhor, mesmo sacrificando, o mal veio sobre todo o povo de Israel. A minha Bíblia diz que o povo começou a passar fome por 3 anos seguidos. Davi foi para o pó. Senhor, sou teu servo. Eu estou procurando fazer o que é certo. Está tendo culto aqui, Senhor. O povo está lá te adorando. Mas eu estou vendo miséria. Eu estou vendo a destruição. Eu estou vendo o mal se alastrando sobre Israel. E já são 3 anos e a situação não melhora. O povo planta, a terra não cresce, não nasce nada. Está tudo difícil. 3 anos, o povo está sofrendo de fome. O que está acontecendo? Sabe o que Deus disse para ele? Deus disse assim: Davi, não foi por tua causa. Foi por causa de um rei que veio antes de ti. O seu nome era Saul. Ele era rei de Israel. Ele quebrou uma aliança. Perseguiu, matou e destruiu os gibeonitas. E Israel tinha uma aliança com os gibeonitas. E a aliança era essa: não perseguirão, não matarão e não farão mal ao povo gibeonitas. E essa aliança foi feita na minha presença. Quebrou a aliança, o mal foi semeado. Saul morreu, mas a semente ficou ali germinando. E agora essa maldição cresceu, está dando fruto. E agora tu e todo Israel está colhendo os frutos de maldição que Saul plantou. Está entendendo, irmãos, a palavra? Está compreendendo a palavra? Oh, xaraica, sorenca, eu sei, irmãos, eu estou pregando para pessoas que conhecem a Bíblia aqui. Eu sei muito bem o que está escrito, que por Cristo Jesus todas as maldições foram destruídas, foram quebradas, que Ele veio que Ele levou sobre si as nossas dores, nosso sofrimento, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas nós somos sarados. Eu sei que a Bíblia diz que Ele venceu a maldição, mas eu ouço algumas pessoas dizendo: não existe uma maldição, queridos irmãos. A maldição continua existindo sim, até que ela seja destruída, quebrada, arrancada do meio da tua vida. De que forma? Através do perdão, através da conversão, através da humilhação, através da volta para o Senhor. É através de tudo isso! Pastor, você não tem ideia quem era meu bisavô. Ele era assassino, ele era ladrão, ele era isso e aquilo, e ele morreu sem Jesus. E agora como é que eu vou pregar para ele que não está mais no nosso meio? Eu vou lhe dizer o que você deve fazer. Seria muito bom falar isso contando um pequeno testemunho, irmãos. Eu vou dar o meu testemunho. Já tem tempo, né? Até meia-noite, tá bom. Aleluia. Escute-me, por favor. Tenho 41 anos, aceitei Jesus aos 13 anos. Ganhei a minha família para Jesus. Eu ganhei a minha família para Jesus. A sede de ser um missionário me levou ao campo missionário muito cedo. Abracei a causa, fui trabalhar na obra do Senhor, jovem ainda. E quando eu estava ali fazendo a obra de Deus, pregando a palavra, fazendo a obra de Jesus, eu percebia que existia um mal sobre a minha vida e eu não entendia por quê. É como se eu estivesse colhendo um fruto que não era para me colher, pastor Janice. É como se eu estivesse colhendo algo que não era para colher, então eu fui para a palavra. E eu busquei na palavra a solução para o meu problema. E eu descobri, aleluia, glória ao nome do Senhor. Escute-me. Aos 4 anos de idade, eu vi o meu pai sair de casa. E o meu pai nunca mais voltou. Eu não sei o que é ver o pai na porta da escola para levar para casa. Eu não sei o que é receber o carinho e um beijo de um pai no dia do seu aniversário. Eu não sei o que é receber o carinho e o amor de um pai nos momentos difíceis da minha vida. Eu cresci sem a presença do meu pai. E mesmo hoje, com 41 anos, ainda sinto a falta dele. Eu cresci sem o amor do meu pai. Minha mãe, até hoje, nunca viu, não sabe e não tem ideia de quem era seu pai. Ela não sabe quem era, até hoje.
Depois de muito tempo, a minha mãe se envolve com outra pessoa. Nasceu a minha irmã mais nova, Nurielle. Nurielle é uma jovem muito bonita, de 1,75 m, muito bonita. A beleza tudo foi para ela, irmão. Nurielle cresceu sem o amor do seu pai. Minha irmã Vanessa, do meio, depois de mim, se envolve com uma pessoa. No fruto dos relacionamentos nasceu minha sobrinha Amanda. A Amanda cresceu sem a presença do seu pai. Pastor, tinha uma maldição sobre mim, sobre a minha família, sobre a minha geração. E a maldição era que todos os filhos que nasceram iriam crescer sem o amor do pai por causa de erros do passado. Da minha bisavó, quando se envolveu em terreiro de macumba fazendo pacto com o diabo. O diabo entrou e ele estava ali camuflado, escondido, destruindo a minha família. Quando eu descobri tudo isso, eu peguei a Bíblia, apertei sobre o meu peito e eu gritei bem alto para estourar os tímpanos do Satanás: diabo! Eu nasci para quebrar a maldição da minha família! Liguei para minha avó, ela ainda estava viva. E eu estava cheio do Espírito Santo. Disse: vó, a senhora precisa se casar. Vai à igreja, procure o pastor das Assembleias de Deus, onde eu estava congregando na época, e vá lá e se case. Porque Deus deseja operar no meio da nossa família. Maldições serão quebradas. Ela disse: eu vou te obedecer porque tu és o profeta de Deus da nossa família. Ela começou com meu avô, eles se casaram mesmo sendo velhos. Foi uma bênção. Ainda falou que a lua de mel foi uma bênção agora, o nome do Senhor. Depois que eles se casaram, eu pedi para reunir a família. E eu estava na obra missionária. Eles reuniram e eu de longe, por telefone. Quando eu estava falando sobre quebras de maldição e do que Deus desejava fazer no meio da nossa família, Deus me deu dom de visões. Eu sei que para alguns aqui pode ser loucura, talvez. Mas eu vi quando o diabo veio terrivelmente, como se fosse uma cobra com os olhos pegando fogo. Eu estendi a mão e disse: diabo, para, porque hoje tu perdeu. Tu vai sair do meio da minha casa, do meio da minha geração e do meio da minha família para sempre, em nome de Jesus. Eu disse à minha avó o que ela tinha que fazer. Eu disse: vó, a senhora precisa quebrar os pactos, a senhora precisa pedir perdão, a senhora precisa abrir a boca e confessar tudo aquilo que o Espírito Santo vai te lembrar agora para fazer. E a minha avó começou a chorar e falar, e começou a pedir perdão a Deus das alianças que tinha feito, e começou a quebrar, e começou a repreender, e começou a chorar, e começou a liberar perdão. Porque, irmãos, o que levou ela a fazer isso foi uma decepção que ela teve no seu relacionamento antigo, e ela começou a liberar perdão do seu relacionamento do passado. O homem já não estava mais nem vivo, não estava mais nem lá, mas ela começou a pedir perdão. Esse é o segredo da libertação. Abrir o coração para liberar perdão, queridos. Quando ela começou a chorar, pedir perdão, a minha mãe também começou a pedir perdão da minha avó, pelos erros, começou a pedir perdão dos filhos. Todo mundo começou a chorar, a se perdoar ali. E quando todos estavam chorando, se arrependidos, pedindo a misericórdia do Senhor, Deus desceu sobre a minha casa. O diabo teve que sair. E todos os filhos que nasceram desde então, todos eles têm pai, todos eles têm mãe, e todos estão juntos para a glória e honra do nome de Deus. Você pode glorificar o nome de Jesus. Aleluia. Quando meu primeiro filho nasceu, Gustavo, minha mãe era enfermeira, então tive logo acesso ao hospital. Eu entrei na maternidade, pastor Janice. Queria ver ele. Quando eu vi o meu filho, meu Deus, tão bonito, né? Ainda bem que puxou para a mãe. Eu segurei ele. Eu fui na linguinha dele, pastor. Fui na boquinha dele, lá e segurei na linguinha dele, assim. E disse: diante de você há duas autoridades. Primeira, porque eu sou teu pai, aleluia. E segunda, porque eu sou ministro do Senhor. Como teu pai, eu te prometo que eu vou te amar, vou te corrigir quando for necessário, vou te ensinar o que é ser homem de verdade, vou te ensinar os caminhos do Senhor, eu vou cuidar de ti. E como ministro, eu te digo que vai chegar a hora que o Senhor Jesus te levará debaixo das minhas asas, segurando a língua dele, e disse: tu vai ser um pregador, tu vai pregar mais do que o pai, serás
Espírito Santo, e o Senhor te tomará em suas mãos. Aleluia! A glória de Deus desceu sobre a maternidade, as mães pedindo para orar pelos seus filhos, foi maravilhoso. Escute, igreja, Deus entrou com libertação na minha família através de quebra, através do perdão. É bíblico isso, queridos. Quando Israel perdeu tudo que foram cativo para Babilônia, que Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, Daniel orava, e na oração de Daniel dizia assim: Deus, perdoa os pecados dos nossos pais. Ele se arrependia, pedindo perdão por algo que ele não fez. Ele liberou perdão pelos pecados que ele não cometeu. Os pecados dos outros que fizeram com que Jerusalém fosse destruída, os muros derrubados. Ele se arrependia por algo que não tinha feito. Na oração de Salomão: perdoa os pecados do meu pai Davi, e não deixa vir sobre mim nenhum mal. Eu estou ministrando a alguém aqui que você não gosta de se lembrar disso, que você não gosta de lembrar do momento em que você, infelizmente, foi abusado ou foi abusada. Você não gosta de se lembrar do que aconteceu, feridas marcadas aqui dentro que você guarda. Às vezes você tem vontade de falar para o pastor, para a pastora, mas falta coragem. Às vezes você se prende, porque isso ainda te machuca, isso ainda te dói a alma, isso ainda arranca as tuas lágrimas. Tem gente que não entende, porque às vezes você usa com palavras grosseiras para se defender, mas só Deus sabe o que você passou na tua vida. Criou uma autodefesa, as pessoas não te entendem, mas Deus te entende. E Ele te trouxe hoje aqui porque Ele deseja libertar a tua vida, curar a tua alma, restaurar a tua história. Aleluia! Você acha que o diabo, irmãos, ele respeita paletó bonito, gravata bonita, diploma? Ele não respeita nada disso, não. O que o diabo respeita é um homem santo e uma mulher santa na presença do Senhor. Eu vou encerrar testemunhando algo aqui, queridos. Um pastor das Assembleias de Deus, eu li sobre a sua história, é incrível. Ele era conhecido como pastor da prosperidade. Aonde ele ia, todo o campo que ele trabalhava, pastor, o campo prosperava, crescia. Essa mesma unção está sobre a tua vida, pastor. Tenha certeza disso, creia nisso, em nome de Jesus. Todo o campo que ele assumia, os irmãos da igreja que tomavam conta da cidade, eram os maiores empresários, eram os prefeitos, eram os juízes, era todo mundo, era abençoado. A glória de Deus vinha sobre aquele povo. O pastor tinha todos os anos, o pastor ganhava um carro zero no seu aniversário. A igreja dava para ele de presente. Creia, porque vai chegar dias assim nesse lugar. Aleluia! Vai ter membros aqui que vão chegar com o pastor, vai levar ele na concessionária e vai dizer: aí, pastor, pode escolher aí. Pode escolher o que o Senhor tem. Aleluia! Quem acredita que Deus faz isso? Era abençoado. Até um dia ele recebeu uma ligação do seu presidente, coordenador geral: pastor, nós temos uma cidade maior do que essa que tu está, com um poder aquisitivo maior, mas infelizmente a obra de lá nunca cresceu. Só temos uma congregação ali e até hoje, durante 20 anos, a obra nunca prosperou. Está disposto a largar tudo aí e ir para lá começar o trabalho do zero? Quem é que faz isso, irmão? Só quem ama a obra mesmo, só quem ama a obra. Pagar o preço para começar do zero o trabalho, só quem viveu isso sabe. Deus sabe do que eu estou falando, aleluia. E ele disse assim: meu pastor, eu vou porque está escrito que ele me enviaria a lugares assolados de geração em geração. Eu vou, pastor. A igreja, irmão, iniciou ele, abençoou ele, sabe? O diácono entrou na igreja com uma saca de dinheiro na costa, aleluia. O pastor foi abençoado para aquela cidade. Chegou naquele lugar, rachaduras na parede, o fogo caindo, a igreja estava no gato, um monte de ponta de luz ali parada, não tinha mais nada, a situação estava terrível. Só tinha 7 pessoas na igreja, ainda tinha um músico lá, só tinha um tocador, e o músico já estava com um brequinho na orelha e o cabelo lá embaixo, tocando lá na frente. Ele ficou vendo aquela situação, ele disse: bom, esse trabalho aqui vai mudar, eu creio em nome de Jesus. Vamos fazer evento grande aqui, vai parar essa cidade. Ele estava com bastante dinheiro, então ele fez um evento, programou, conseguiu patrocínio e ele fez ali no estádio da cidade.
trouxe os maiores pregadores da época que pregavam, conhecido no Brasil, Napoleão Falcão, Gilmar Santos, Nício da Cassiane, levou para a cidade. Muita gente foi na frente, aquele movimento todo, centenas de pessoas aceitaram Jesus. Aí o pastor pensou, bom, amanhã na hora do culto não vai ter mais gente para entrar na igreja, porque vai estar lotado. Tanta gente aceitou Jesus, quando ele chegou na igreja, só estavam os 7 crentes. Cadê o povo? A obra não crescia, não importava o que ele fazia. Ele trabalhava, tirava do bolso, fazia eventos, fazia tudo, mas a obra não crescia. Ele passou a ter guerras espirituais. O pastor falou sobre guerras espirituais, eu lembrei. Ele passou a ter guerras espirituais, mas as guerras espirituais que ele estava passando era com demônios de prostituição, queridos. Ele chamou a sua esposa para conversar e disse, por favor, me ajude. Eu estou tendo guerras espirituais. O diabo da prostituição quer me derrubar. O diabo tem usado mulheres na rua, dando em cima de mim. Eu não sei o que está acontecendo. Me ajude em oração. Uma mulher de Deus dobrou o joelho e disse, vamos jejuar e orar para Deus revelar o que está acontecendo. 3 dias de consagração, Deus se manifestou. Irmão, quer vencer caixa de demônio? Jejua e ora para ver o que Deus vai fazer. Aleluia. Terceiro dia, Deus se revelou, pastor. E disse, meu servo, há 20 anos atrás, o primeiro pastor da igreja caiu em adultério. Ele foi embora e não confessou. E os 5 depois que vieram, caíram também. O lugar está amaldiçoado. O trabalho nunca vai crescer enquanto os pecados não forem confessados e perdoados. Enquanto não houver isso, não há como crescer. Enquanto não houver quebras de maldição, não há como crescer. Na hora do culto, o diabo vai lá e senta lá no púlpito. Ele está morando lá dentro. E ele disse, Deus, o que eu faço? E ele descobriu o que eu acabei de pregar, que o perdão é a chave da vitória na vida de alguém que deseja viver abençoado sobre essa terra. Ele chegou na igreja, reuniu os 7 crentes que tinha, dobrou o joelho, pastor, e começou a chorar com uma dor tão grande por algo que ele não tinha cometido. E começou a pedir perdão dos irmãos, começou a pedir perdão da igreja, começou a pedir perdão, e aquilo comoveu os outros, todos também começaram a orar, choraram, caíram, se abraçaram, se perdoaram, amados. Sabe o que Deus fez? Todas as almas que se converteram vieram para a igreja. O pastor precisou comprar todos os terrenos em volta da igreja para construir um grande templo, porque o mal foi quebrado e a obra de Deus veio a prosperar. Já chega de endurecer o seu coração. Não, pastor, tu não sabe o que essa pessoa me fez. Foi ele que me machucou. Foi ela que me feriu. Aí a Bíblia está dizendo que mesmo que seja outra pessoa, você tem que pedir perdão e se humilhar. Você tem que liberar perdão. Faça isso. Sabe, irmãos, quando você lê a oração, quando perguntaram a Jesus, como é que a gente ora? Na oração ele ensinou dizendo, Pai nosso que está no céu, santificado seja teu nome. Quando ele chega na parte, nos perdoa, como nós perdoamos os nossos inimigos. Deus só vai te perdoar. Você só vai receber o verdadeiro perdão quando você liberar perdão também.